Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. E o que a gente precisa é de uma postura revolucionária. É uma postura de mudança de sistema. A gente não sabe como se referir. É Vossa Alteza? Não, é Vossa Senhoria, Excelência. Agora você até explica isso pra gente, por favor. Opressor, opressor. Bom dia, amigos. Ó, quem não falar bom dia é comunista, hein? Bom dia! Agora sim, agora sim. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Os organizadores cometeram o erro de me convidar e eu cometi o erro de vir. Tô brincando. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero falar um pouquinho do que está por trás disso tudo. Na onde que a gente precisa trabalhar como sociedade e como representante. Muito importante aqui. Tá? A gente se mobiliza muito fácil quando aparece essas entidades aí, ó. Quem gosta de algum desses aqui? Talvez um ali, outro, quem sabe eu goste. Não sei, aquele Ceausescu ali, acho que é bacana, um cara legal. Não, nenhum desses aí. É muito fácil se mobilizar quando tem uma personalidade ali, uma cara. Ele é apenas o fulaninho visível de um grande sistema de apoio que existe, que a gente precisa desmobilizar e precisamos tomar cuidado, muito cuidado. Para a próxima, por favor. Quem é que está na coordenação aqui da mudança aqui do... Legal. Olha, aquele pessoal lá se sustenta com isso aqui, ó. A cultura. Volta ali, por favor. Cultura, lei trabalhista, empresa estatal, saúde, educação, previdência. Quem que é contra isso? Ninguém é contra isso, certo? Mas eles usam essas estruturas. Ah, obrigado. Qual que é o botão que eu aperto aqui? Tá bom. Obrigado. Eles usam essas estruturas para se garantirem no poder e implementarem um Estado totalitário. Então isso aqui ninguém nega que a gente precisa disso tudo. Mas quem é que deve fazer isso? E quais são as alternativas de Estado que a gente precisa? É isso que a gente não discute. A gente precisa começar a discutir alternativas, meus caros. Se a gente está sempre defendendo, eu vejo muita gente... Não, a gente precisa de educação, educação, educação. Significa o quê? Mais recursos para educação. É mesmo? Ou seria melhores processos? Ou seria uma alternativa ao modelo educacional brasileiro? Ou até confrontar com os dados. A população brasileira está parando de crescer. Temos menos filhos. Como é que estamos botando mais recursos na educação? Como é que fica essa discussão? Alguém está falando sobre isso? Não. E Previdência, então? Rombo monumental. Esse governo, a toda semana, no desespero de fechar o rombo, lança lá uma medida para arrecadar mais. E ninguém fala de reformar a Previdência. Se a Previdência é boa ou não. Estatal, organizada por eles, com um bando de burocrata lá comandando a sua poupança, que você nem sabe quem é. É esse o modelo que vocês sustentam? Temos que começar a rever isso aí, meus amigos. Um movimento conservador, de fato, tem que começar a questionar todos os pilares construídos pela esquerda. Quem construiu isso aqui no Brasil foi a esquerda. Não podemos fazer o jogo deles. Não podemos entrar e fazer, eu defendo a educação também. Mais recursos para a educação, modelo falido. Mais recursos para a Previdência, modelo falido. Mais recursos para o SUS. Base de corrupção. Todos isso aqui, vaza dinheiro por isso aqui. O que eu mais vejo lá em Brasília é os deputadinhos ali brigando para nomear alguém para comandar isso aqui. Faltou uma bolota aqui, que é agências reguladoras. ANEL, Anatel, CAD. Eles se matam para nomear. Por quê? Porque vai vazar dinheiro por ali. Temos que começar a falar de alternativas.
Quem ajudou a construir isso tudo aqui não foi só a esquerda não, viu? Tem a direita socialista aqui nessa brincadeira. Tem direita socialista aqui. Tem burguês socialista ali, ó. Quem conhece os Faria Limers? E lá fora do mundo tem maiores ainda. Temos corporativistas, gente que está dentro do Estado, é conservador, mas defende o Estado. Não, tem que ter mais Estado, mais controle, porque ele faz parte do Estado. Temos que tomar muito cuidado com isso aí. A direita precisa dar uma visão maior aqui do que tipo de pessoas que a gente precisa para fazer um movimento conservador de verdade, que vai fazer mudanças de verdade, porque mantendo aquelas estruturas, aquele pessoal se regenera, eles crescem mais uma vez do nada, e são eleitos e reeleitos, e é isso que a gente precisa combater, o sistema. Então, meus caros, essa apresentação aqui, vocês falaram do que eu devo tratar nessa fala. Muitos responderam falar de uma nova Constituição. É importante a gente falar da Constituição. Mas, para termos uma Constituição, precisamos de uma sociedade que entenda o problema. O problema que existe, que oprime a sociedade, não é a própria sociedade que oprime a sociedade. Como a esquerda fala, o homem é o opressor do homem, o homem é o lobo do homem. Não, no século XXI, quem é o opressor e o lobo do homem é o Estado, são os sistemas. E o que a gente precisa é de uma postura revolucionária. É uma postura de mudança de sistema. É uma postura, até em alguns casos, ante a Constituição, que cria esses sistemas. Precisamos de um conservador revolucionário. É uma postura de defesa da sociedade, de defesa da família, de defesa da fé, de defesa do nosso território, do nosso país, da nossa soberania, de defesa da nossa livre iniciativa. E nenhuma dessas coisas é do Estado. Isso tudo pertence à sociedade. E o Estado brasileiro joga contra. Precisamos sim de uma nova Constituição, porque a atual Constituição não representa nada disso que eu mencionei. Acreditem se quiser. Infelizmente. Pátria, família, fé, liberdade empresarial, soberania nacional, liberdades individuais, liberdade de ir e vir, liberdade de associação, de livre expressão. Nada disso essa Constituição representa mais. Ela foi alterada ao ponto de estar hoje numa completa desvirtuação de todos esses princípios. Relativiza absolutamente tudo. E quem é que ganha com essa relativização? Quem interpreta? Quem é que interpreta? É a sociedade que interpreta a Constituição? Quem é que interpreta a Constituição? Quem? O STF. O STF foi eleito? Não. Será? É verdade, ele não foi eleito. Mas como é que ele tem esse poder todo? Quem é que deixou? A população deixou? Quem foi que deixou? O sistema constitucional deixou que o STF assumisse poder. O Congresso Nacional deixou que o STF se tornasse uma ditadura. A ausência de deputado de verdade. A ausência de senador de verdade. O sistema depende de deputados e senadores corruptos. Não quer os bons, os reformistas, os que estão do lado da sociedade. Ele quer aqueles que têm problema. E é isso que a gente precisa ver. Por que é necessário termos um plano para mudar isso tudo? Porque é isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa realidade.
4 alterações constitucionais por ano. 4. Alguém consegue responder quantas dessas alterações constitucionais é em benefício da sociedade? É em benefício da livre iniciativa? É em benefício de qualquer coisa que eu mencionei aqui? Ninguém consegue, sabe por quê? Porque não são as emendas constitucionais, é pró o sistema. Não é pró a sociedade nem pró o país. Já estamos daqui a 130 mudanças numa Constituição que tinha 200 e poucos artigos. Já alteramos 130 vezes. Nós aqui alteramos? Vocês foram convocados para fazer uma grande mudança constitucional em algum momento? Quem foi convocado? Tem uma parte que foi, a esquerda foi. Quem é que modifica a Constituição Nacional? O plano da esquerda! É o plano da esquerda que faz essas mudanças. E de quem mais? Dos corruptos. Então você tem corrupto e esquerda mudando a Constituição. E o resultado é o que temos hoje. E tem os globalistas também influenciando e comprando boa parte do Congresso Nacional, dos sistemas. E é muito fácil você comprar poder concentrado. É difícil você comprar um poder que é completamente descentralizado e disperso nas localidades. A gente precisa rever tudo isso. E claro, por que a gente precisa de uma agenda? Para combater o que a gente já tem hoje. Combater o totalitarismo. Combater a ditadura. Essa é a nossa realidade, meus amigos. Temos que ter um movimento, sim, conservador, para fazer grandes mudanças contra a ditadura e o totalitarismo. Olha, os 7 poderes, é muito importante a gente entender isso, não quero ser muito didático, porque isso já começa a entrar no tema da Constituição. E com pouco tempo que eu tenho aqui, e o fórum, não é para a gente discutir os detalhes, mas já temos algumas propostas. Mas o que é importante que a gente entenda é o seguinte: nós estamos, ou queremos ser, uma democracia representativa. Queremos ter o Estado de Direito. Queremos ter, não temos ainda. Temos, como eu falei, estamos numa ditadura, né? Todo mundo sabe disso. Internacionalmente também sabem disso. Temos que combater uma ditadura como tal, mas com proposta, uma visão. Temos que entender o que não é uma ditadura. O que não é uma ditadura? É a separação de poderes. É ter a Constituição garantindo essa separação. E quais são os poderes que precisam estar representados? Aqui tem 7 poderes. O poder executivo, o legislativo, o judiciário, o do chefe de Estado, que está concentrado no executivo, mas precisa ser separado, Conselho do Estado, os anciãos, soberania popular, interferência direta da população no sistema, sem causar uma ruptura do sistema, mas sim, tem que ter soberania popular regulamentada. E precisamos do modelo federalista. Aqui Santa Catarina é um grande contribuidor, assim como o Rio Grande do Sul, um grande contribuidor para o erário público federal. Mas o dinheiro que sai desses estados e vai para Brasília não volta. Ele vai para outros estados. Isso não é federalismo. Isso chama-se roubo. E certamente os estados que estão se beneficiando desses recursos, que são roubados, não termina na população local. Vai para algum esquema de algum governador ou senador do Norte e Nordeste. A gente tem visto isso. Isso não é federalismo. Enfim, como é que é o modelo comunista? O modelo comunista não é nada disso aqui, ó. Não são os 7 poderes. É um poder só. É o Partido Comunista. E do Partido Comunista, o resto está abaixo e deriva do que o Partido Comunista quer. E é assim que é organizado. Você pode ver, Vietnã do Norte. Aliás, o Vietnã hoje, completo. O Vietnã, Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, Nicarágua. Todos são organizados. É o partido em cima e o resto, judiciário, executivo, legislativo, o resto está embaixo.
Então, se não faz parte do partido, simplesmente não faz parte da discussão. Então, a gente tem que entender essa dicotomia. O que é defender a soberania nacional, a defesa dos nossos interesses individuais, significa ter 7 poderes constitucionais muito bem definidos. Por que agora? Por que agora, nesse momento? A gente precisa definir isso, porque muita gente me pergunta exatamente isso aqui. Por que precisamos de um movimento? Eu já pontuei. Se não fizermos nada, estamos entregues à servidão. Se nós aqui e outros que estão nos assistindo, e os milhões de outros que voltaram do presidente Bolsonaro como sendo um grande protagonista e símbolo dessa grande mudança de pensamento que está acontecendo no Brasil, esses milhões precisam se erguer contra a servidão que é imposta pelo sistema. Então, se a gente não fizer nada, a servidão continua. Queremos isso? Vou repetir de novo. Quem falar assim é comunista. Queremos isso? Muito bem. Só se combate a peste pela raiz. Só se combate a peste pela raiz. A gente vive cortando grama. Não estamos combatendo a raiz. Combatemos lá aquele filete de grama. Ah, não gosto de fulano, não gosto de cicrano. Espera aí, vamos ver se é o sistema que não está gerando isso. E a nossa geração, meus amigos, acreditem se quiser. Muitos de nós pensam ainda de uma maneira apequenada do que é nossa sociedade. Mas eu garanto a vocês que a nossa geração é a mais qualificada da história do Brasil. A nossa geração é a mais qualificada, capaz de fazer grandes mudanças para sempre no nosso país. Acreditem nisso. Não é ufanismo. Isso é uma observação. Vocês estão de parabéns. Estou muito honrado de fazer parte desse movimento. E claro, todos falam também, mas será que agora, se a gente fizer um movimento agora, os caras vão lá e vão assumir o protagonismo disso? Pois é, isso acontece se o movimento não for certo. Não existe momento certo. Em nenhum momento em que a Constituição foi mudada, no mundo, os países que se libertaram, em nenhum momento foi o momento certo. Em nenhum momento, 100% da população estava engajada. Havia sempre um percentual muito pequeno. 3, 5% da população que era bem organizada, que se mobilizava para fazer grandes mudanças. É esse 5% que a gente precisa. Não precisamos dos 90%. O 90% entra, entende intuitivamente que é o certo e segue aquilo que é o certo e valida. Mas precisamos dos 3 a 5% que de fato queiram fazer uma grande mudança no país. E eu tenho certeza que temos muito mais do que isso já mobilizados. Falta agora até a pauta. Então não existe o momento certo. Existe sim o movimento certo. E é isso que vocês representam. Meus amigos, sem mais, o que está em jogo é isso aí, a nossa liberdade. Nossa liberdade aguarda a nossa mobilização. Cabe a todos nós entendermos qual é o plano, qual é o objetivo, como executá-lo. Vocês fazem parte dessa grande aventura. E vocês não sabem o privilégio que é isso, para quem estuda história como eu, de fazer parte de uma movimentação tão bonita quanto essa, defendendo só coisas positivas. Muito obrigado a todos vocês. Muito bom dia. Obrigado. Obrigado. Salva de palmas! É isso aí! Nós que agradecemos por esse trabalho.